E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Mauro César, sou professor aqui do Múltiplos de Penal e de Processo Penal e delegado de Polícia Civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje para a gente fazer um apanhado, umas dicas rápidas, nós temos pouco tempo, para a prova do TRE de São Paulo. Hoje nós vamos discutir algumas questões de penal e mais para frente, na semana que vem, nós discutiremos algumas questões de processo penal. É óbvio que eu não teria como ver todo o edital. Então eu resolvi pegar alguns pontos para podermos dar uma pincelada e a gente tentar passar alguma coisa que costuma cair nessas provas para vocês. Tudo bem? Eu sei que vai cair para quem tem terceiro grau. Eu sei que vai cair também para cargo que exige o bacharelado em Direito. Só que vocês podem ficar tranquilos, porque a parte de penal, e já me antecipando a parte de processo penal da semana que vem, elas não são cobradas com muita ênfase nesses concursos. O que acontece? A gente tem que saber muito a letra da lei. Só que esse ponto de parte geral aqui, alguns pontos que nós veremos, nem sempre está previsto na lei de uma maneira tão didática quanto a gente colocou aqui no quadro. Então vamos lá? Primeira coisa, a gente vai discutir aqui o estudo do crime. Tem lá no nosso edital certinho, crime. O que seria o crime? Para a doutrina finalista, que é a que prevalece no nosso, para a doutrina majoritária, que é a doutrina que dá um norte no nosso Código Penal para o que seria crime. Para entender o estudo do crime, nós temos que analisar o conceito analítico ou estratificado de crime. E qual seria esse? Para a doutrina finalista, segundo o conceito analítico ou estratificado de crime, que é o que vai cair na prova de vocês, crime seria fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. O fato típico, por sua vez, ele tem alguns substratos. Ele é composto pela conduta do agente, que pode ser uma conduta dolosa ou culposa, ele teve a intenção de agir ou ele não observou um dever de cuidado, pode ser uma conduta comissiva, ou seja, ele agiu ou omissiva e ele deixou de agir. Resultado, tem que ter um resultado lá naturalístico, ou apenas jurídico, dependendo da espécie de crime, aí a gente não vai adentrar tanto nisso porque não cai para vocês. Nexo de causalidade, que é o quê? Aquele resultado, ele tem que ter sido causado por conta da conduta do agente. E tipicidade. Tipicidade, ela se divide em tipicidade formal e tipicidade material. A tipicidade formal nada mais é do que aquilo que o agente fez estar previsto em lei como crime. E a tipicidade material é o quê? Aquela conduta do agente, ela tem que ter violado de maneira significativa o bem jurídico tutelado. Por exemplo, qual o bem jurídico tutelado para que ninguém furte as coisas dos outros? O patrimônio. Mas se alguém vier e furtar uma caneta minha que custou 50 centavos, esse furto vai ter violado de maneira significativa o meu patrimônio? Não. Então essa conduta seria materialmente atípica. Tudo bem? E presume-se que todo fato típico também é antijurídico. Então, em regra, todo fato típico é ilícito ou antijurídico. E aí eu pergunto a vocês, como que um fato típico deixará de ser ilícito, ou seja, ele será lícito, ou deixará de ser antijurídico, ou seja, ele será jurídico? Quando estiverem presentes uma ou mais causas que excluem a antijuridicidade daquele fato. Por exemplo, alguém pode ter cometido um fato típico, lesionou outra pessoa, só que atuou em legítima defesa. Aí a gente afasta a antijuridicidade da conduta. O fato é típico, mas não é antijurídico. Tem crime? Não, não tem crime. Outra causa aí de exclusão da antijuridicidade, o estado de necessidade. Se alguém cometeu um fato típico, só que estava em estado de necessidade, também não há que se falar em antijuridicidade na conduta. Temos ainda, previsto em lei, o estrito cumprimento de um dever legal. Por exemplo, o oficial de justiça chegando em casa, tem em mãos um mandado lá de penhora e avaliação e pega 3 computadores meus, tudo bem? Contra a minha vontade. Ele não usou violência, mas foi contra a minha vontade. Ele estaria cometendo o crime de furto? O fato típico está presente. Tem conduta, tem resultado, tem nexo de causalidade, tem tipicidade. Mas é antijurídico? Não, pelo contrário, é jurídico. A lei manda que o oficial de justiça vá lá,
com base na ordem do juiz e pegue aqueles bens que são meus para serem penhorados, mesmo que seja contra a minha vontade. Ele estava no estrito cumprimento de dever legal, ele estava cumprindo a lei. Um outro exemplo é o carrasco, por exemplo. O carrasco, ele mata uma pessoa, mas se ele estiver cumprindo a lei, aquela pessoa onde a Constituição permite, como é aqui no caso de guerra declarada, a pena de morte, se a pessoa tiver sido condenada a uma pena de morte, o carrasco tem que cumprir. Ele estará cometendo crime? Ele estará cometendo um fato típico, mas não ilícito ou antijurídico por conta do estrito cumprimento de um dever legal. E o exercício regular de um direito, o exemplo clássico seria o quê? A luta de boxe. Na luta de boxe, eu agrido o meu oponente, ele me agride, eu tenho que me defender. Só que eu não sou punido porque eu estou respeitando as regras do esporte. Então o Estado, através da Federação de Boxe, ele fomenta que eu cometa aquelas agressões contra o meu oponente. Então eu estaria no exercício regular de um direito. Essas causas estão previstas em lei. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal. Então, se o ofendido consentir, essa agressão será válida. Um exemplo, tatuagem. Eu vou ao tatuador, eu escolho a tatuagem que eu quero, ele faz o molde, às vezes coloca o molde no meu corpo, eu pago pela tatuagem, depois ele me tatua. Mas sempre que o ofendido consentir, estará afastado da antijuridicidade na conduta? Não, nós temos que respeitar algumas regras. Primeiro, a pessoa que estiver consentindo, ela tem que ser capaz. Segundo, esse consentimento ele tem que ser anterior, ou seja, prévio, ou no máximo concomitante à conduta do agente. Aquele bem que estiver sendo lesionado, ele também terá que ser um bem disponível. Então, por exemplo, eu posso chegar lá no tatuador e pedir para ele me fazer um piercing no nariz, um piercing na língua, uma tatuagem, mas eu não posso chegar lá em algum lugar e pedir para o cara cortar o meu braço, porque o braço não é um bem disponível. Tudo bem, gente? O fato é típico. Não tem nenhuma causa que afasta a antijuridicidade da conduta? Já temos crime? Não. Nós temos que analisar ainda se a conduta é culpável ou não. E a culpabilidade ela é composta também por 3 substratos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade nada mais é do que nós sabemos se aquela conduta pode ou não ser imputada àquele agente, tudo bem? E aí, para nós analisarmos as causas que afastam a imputabilidade, o nosso Código Penal, ele adotou 2 sistemas: o sistema biológico e o sistema biopsicológico. Sistema biológico: todo aquele que não tiver 18 anos completos é considerado inimputável para fins de responsabilização penal. O menor de 18 anos, não importa o que ele fez, não importa se ele tinha alguma deficiência mental, algum desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou se ele tinha ou não a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, se ele cometeu uma infração, um fato típico e antijurídico, ele não é culpável. Esse é o critério biológico, é um rol taxativo. Menor de 18 anos não é culpável. Por sua vez, o Código também adotou o critério biopsicológico. Depois vocês podem olhar lá no artigo 26 de vocês. O que é isso? Critério biopsicológico. Biológico mais psicológico. Quando a gente, por conta de alguma deficiência mental, doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, está lá no artigo 26, critério biológico, não entender o caráter ilícito do fato, ou entender, mas não poder agir conforme esse entendimento, critério psicológico, também estará afastada a imputabilidade da pessoa. Ele será considerado inimputável ou semi-imputável com base no parágrafo único do artigo 26. Tranquilo, gente? Além disso, na culpabilidade, nós temos a potencial consciência da ilicitude. O agente, isso aqui não é dizer que não conhece a lei, é dizer que não conhece que aquela conduta dele era ilícita. O que afasta isso? O famoso erro de proibição, que vocês também não precisam se preocupar muito, pelo menos com base no edital lá, porque acredito que não vai cair para vocês. Por fim, nós temos a exigibilidade de conduta diversa. Gente, são 2 causas que demonstram, melhor dizendo, são 2 causas que afastam a exigibilidade de conduta diversa. É a obediência hierárquica,
que ela serve em âmbito público e não privado, e é a coação moral irresistível. Lembrando que a coação física irresistível, ela afasta a conduta. Você mais forte do que eu, pega a minha mão e dá um tapa ali no colega que está cuidando da câmera. Eu tive conduta? Não. Foi uma coação física irresistível. Na verdade, o autor foi você. A coação moral não tem contato, é através da moral, tudo bem? Esse é o estudo do crime. É óbvio, gente, que lá na graduação, onde dou aula, na pós-graduação, às vezes, a gente demora 5, 6 aulas de 3 horas cada para explicar isso aqui. Eu só fiz um apanhado de dicas para nós podermos relembrar. Vamos para outro tema. Concurso de pessoas, também está lá no edital de vocês. Eu preciso que vocês lembrem de 3 figuras. O autor, o coautor e o partícipe. Autor é aquele que comete a conduta direta ou indiretamente. Se ele comete a conduta diretamente, ele é o autor imediato. Se ele comete a conduta indiretamente, ele é o autor imediato. O que seria coautor? Gente, quando tem uma pessoa só cometendo, é autor. Quando tem mais de uma, é coautor. Então, coautor é quando nós temos mais de um autor. É como se fosse o singular autor, coautor plural, tudo bem? Partícipe é aquele que, por sua vez, ele tem alguma participação. Ele não executa diretamente aquela conduta, mas ele tem uma participação, seja material, ajudando o autor, seja moral, quando ele induz ou quando ele instiga o autor a cometer aquele crime, tudo bem? Na instigação, qual seria aí a diferença que nós poderíamos dar para induzimento e instigação? Vamos pensar, o que é instigar alguém? É quando alguém já tem alguma coisa na cabeça e eu instigo, eu coloco pilha para que ele faça aquela coisa. Induzir é quando não tem aquilo na cabeça e eu faço nascer na cabeça do agente aquela ideia para que ele cometa aquele crime. Tudo bem? Caminhando aqui para nós tratarmos agora de outros temas. Espécies de pena. Nós temos a pena privativa de liberdade, nós temos a pena restritiva de direitos e nós temos a pena de multa. Pena privativa de liberdade, ela é dividida em pena de detenção e pena de reclusão. Professor, qual é a diferença? Não tem nenhuma. A única diferença é o regime inicial de cumprimento de pena. Na pena de detenção, o regime inicial de cumprimento de pena só pode ser o regime aberto ou semiaberto. Na pena de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena pode ser o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado. Ah, professor, então quer dizer que alguém que seja condenado a uma pena de detenção nunca poderá ficar no regime fechado? Não, eu não disse isso. Nunca poderá iniciar o cumprimento de pena no regime fechado. Mas se por acaso ele estiver cumprindo a sua pena no regime semiaberto e por um acaso cometer alguma falta grave durante o cumprimento dessa pena, poderá haver a regressão do regime para o regime fechado. Então a diferença é a forma inicial de se cumprir a pena. Pena de detenção, apenas regime aberto e semiaberto. Pena de reclusão, regime aberto, semiaberto e fechado, tudo bem? E a pena restritiva de direito? Gente, as penas restritivas de direito, elas substituem as penas privativas de liberdade, tudo bem? A pena de multa, ela pode ser autônoma ou ela pode ser imputada junto com as penas privativas de liberdade. Por fim, essa nossa correria aqui, vamos falar um pouco do direito de representação que está previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Lei 4898 de 65, está lá no artigo 1º. Gente, eu preciso que vocês saibam de uma coisa quando vocês forem fazer essa prova. Quando a gente estuda ação penal, nós temos a ação penal pública e a privada. A pública, nós temos as espécies incondicionada, condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Aquela representação da ação penal pública condicionada à representação do ofendido é uma condição para o exercício da ação penal. É uma condição específica. Ela funciona como uma condição de procedibilidade. O que isso quer dizer? O Ministério Público só pode oferecer a denúncia se
a vítima representar. O delegado de polícia só pode iniciar a investigação se a vítima manifestar o seu interesse de que aquela investigação seja feita. Aqui não, gente. Foi só utilizado esse nome. A lei é muito antiga. Esse direito de representação, ele funciona nada mais do que um direito de petição, um direito de informar, como está lá na lei, ao superior, ao Ministério Público, que alguém cometeu um crime de abuso de autoridade. Mas se por um acaso a pessoa não informar, ou seja, não exercer esse direito de representação dela previsto na Lei 4898, o Ministério Público não poderá propor ação penal? Óbvio que poderá. Os superiores não poderão propor as ações cíveis e tal, de responsabilização daquela pessoa que cometeu abuso de autoridade? Óbvio que poderá. Funciona, então, como um direito de petição. Tranquilo, gente? Só para lembrar aqui o que eu esqueci. No caso do partícipe, que eu já expliquei a participação, existe a possibilidade da participação de menor importância. Aí é o juiz que vai analisar no caso concreto que aquela participação for de menor importância. O que ele vai fazer? Ele vai poder diminuir a pena do agente de 1/6 a 1/3. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, professormaurocesar@gmail.com. Só fala que é assistente aí, que é aluna aí da Folha Dirigida, que assistiu o nosso vídeo pela Folha Dirigida. Eu também faço um convite a vocês entrarem lá no meu blog, professormaurocesar.com.br. O blog ele não está andando ainda da forma que eu queria, mas já tem muita coisa boa lá, já tem muita ajuda para vocês. Se Deus quiser, nesse ano de 2017, ele vai caminhar. Caso alguém queira adicionar lá a página do Facebook também, é www.facebook.com/professor Mauro César. Tá bom, gente? Desculpe a correria, eu quis conseguir falar aí o máximo que eu podia. Bons estudos, boa prova e até a próxima.